E aí, pessoal, vamos lá para a aula de Grécia, a questão política, a questão do funcionamento, das regras, né, da cidadania, da participação, quem participava, quem não participava, vamos entender como que isso funcionava, onde, como, tal. Olha, o que a gente vai ver nessa aula aqui? A noção de cidade-estado, a questão política da cidadania, definições de oligarquia e democracia, a questão do espaço, né, onde essa participação política acontecia e quais eram os limites dessa participação política, né? Quem podia participar ou quem não podia. Os limites, então. Vamos lá. Tá. Cidade-estado. Então vocês viram que ao longo da história da Grécia, os guenos, né, que eram muito pequenos, cresceram e viraram polis. Polis quer dizer cidade. E vocês viram também que cada cidade tinha a sua própria lei e a sua própria regra. Por isso que elas eram chamadas de cidade-estado. Vocês viram que Corinto tinha leis diferentes de Olímpia, que tinha diferentes de Knossos, que tinha leis diferentes de Esparta, de Atenas. Cada cidade tinha a sua lei construída pelos seus cidadãos, né? Pelos seus concidadãos. Não existia uma regra que valia para toda a Grécia. Não. Cada cidade tinha o seu foco e o seu ponto de debate, de questões que eles achavam interessantes e adequadas para a cidade ou não. De repente, a realidade de uma cidade não é vivida por outra cidade, são realidades diferentes. E, portanto, isso exigia mobilizações práticas, né, atitudes práticas que fossem condizentes com a realidade da cidade, né? Então, a cidade construía leis com base naquilo que ela vivia. E daí, então, nessas polis, nessas cidades, estados, começa a surgir de uma forma diferenciada em relação aos outros povos que a gente estudou, né? Em relação ao Egito, Mesopotâmia e tal, uma política pensada de uma forma diferente, né? Por quê? Antes, a política estava na mão de um rei Deus, né? Um chefe político entendido como uma divindade. O faraó no Egito, o Patese na Mesopotâmia, né? O próprio Sapa Inca aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, né? Eram reis deuses, reis considerados deuses na face da terra. O que o homem grego faz? Né? Ele traz a política para a praça pública e não mais para o palácio. Né? A decisão não está na mão de um rei Deus. A decisão está na coletividade que discute, que debate, que conversa, que argumenta em torno de uma ideia a ser debatida, seja ela qual for essa ideia. Portanto, o termo política tem a ver com técnicas de como organizar a vida na cidade, como organizar a vida na polis, né? A partir do diálogo, da troca de ideias, né? Vocês vão ver que eles se reuniam, né, numa praça pública tal, conviviam publicamente a partir desse diálogo, dessas propostas, desses avanços e desses recuos nas próprias ideias, de uma forma coletiva, para tentar pôr em prática um governo que fosse adequado à realidade daquela cidade, daquela população. Uma outra característica é o conceito de cidadania, né? Está escrito aí, ó. Cidadania é o direito de participação nas decisões de assuntos. Veja bem, pensar a cidadania de hoje é diferente de pensar a cidadania 600, 500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, né? Hoje todos somos cidadãos, não é? Naquela época não era qualquer um que era cidadão, não é? Não eram todos que tinham direito à participação política.
a tomar decisões. Mas, considerando a evolução da história da humanidade, os gregos deram um passo, né, nessa questão da cidadania e do direito de você, de maneira livre, opinar sobre as coisas que você pensa, as coisas que você reflete, voltadas para o coletivo, voltadas para a polis, voltada para o público. Não é? Então, basicamente, esses conceitos iniciais aí sobre a questão política que está nascendo nessa Grécia antiga. Tá, os espaços de participação, ou seja, onde aconteciam as reuniões, né? Então, olha lá. Assembleia, ágora, bulé, tribunal, conselho. É o nome dos lugares. Então imagina uma cidade lá, não é, com o seu relevo, com as suas montanhas, tal. A região da Grécia é bastante montanhosa, com construções, com templos, espaços religiosos, espaços para agricultura, as casas, a ágora, o tribunal, os conselhos, eram locais, né, onde as pessoas circulavam, frequentavam para poder fazer valer a política, para poder fazer valer a questão da cidadania, né, e fazer a cidade funcionar, né? Então, a assembleia, a assembleia é uma reunião de pessoas que tem um objetivo de conversar sobre um assunto para tomar decisões, não é? Então, nesse caso, existiam as assembleias, né? Na Grécia Antiga. Repara que isso é uma novidade para a Grécia Antiga, para a Grécia, para a história da humanidade. Lembra? Não existia isso anteriormente. Né? Então, o que acontecia na Assembleia? Olha lá, liberdade para refletir em grupo ou individualmente em relação a uma determinada opinião. Não é? É daí que vai nascer o conceito de democracia, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Mas essa liberdade de opinar e ter a liberdade de não ser perseguido por uma determinada opinião, porque opiniões divergem, até porque as pessoas vivem em realidades diferentes, elas são formadas de maneira diferente, com valores muitas vezes diferentes, né? E isso gera opinião. Mas a questão não é ficar só na opinião. A questão é, quando você vai opinar sobre algo, você buscar informações sobre esse algo. Seja os prós, as coisas a favor, e sejam os contras, não é? E para se ponderar, se racionalizar, se pensar isso tudo, para poder falar abertamente, com liberdade, nas assembleias, nas reuniões, de uma maneira individual ou coletiva, né? Com o grupo que você se identifica. Então, esses diálogos aconteciam nessas reuniões, nessas assembleias. Agora, o espaço físico era a ágora. A ágora é o nome grego para aquilo que a gente chama de praça. Então, imagina um espaço grande, descampado, as pessoas se reuniam e ficavam lá fazendo suas reuniões, suas trocas de ideias, expondo as suas reflexões, seus pensamentos políticos, não é? Em relação à melhor maneira de se conduzir um assunto XYZ que tivesse a ver com a realidade da polis. O bulé. Né? As decisões, então, eram encaminhadas para essa repartição pública, né? E ali acontecia uma espécie de decisão final, né? Numa assembleia menor, seria uma espécie de filtro das assembleias maiores que iam chegando até o bulé. O tribunal, então, exemplo, você se sentiu lesado de alguma forma em relação a um julgamento que você teve diante de um determinado caso que você estava envolvido, você tinha o direito de tentar converter essa situação para tentar rever aquilo que você achava, né, que estivesse te lesando.
Então, as pessoas iam até o tribunal. De novo, uma construção arquitetônica, iam até o tribunal discutir, debater, pedir os seus direitos para eles serem revistos, o seu julgamento ser revisto, e pode ser que desse certo, pode ser que não. Essa era a função do tribunal, que deveria, né, servir ao cidadão. E os conselhos, né? Então, os conselhos também é o nome de um lugar, tá, gente? Então, o que eram esses conselhos? Olha lá. Chefes militares e chefes administrativos punham em prática as decisões tomadas ao longo do processo. Então, começa na assembleia, no debate, vai para o bulé, depois isso vira uma regra. Se alguém desobedece, esse alguém pode pagar por isso ou reaver, né, o seu caso. E quem é que existia para garantir o funcionamento disso tudo? Os chamados conselhos, que eram compostos por esses chefes, né, administrativos que punham em prática todas as decisões que foram tomadas teoricamente antes, né? Então é trazer para a prática aquilo que estava no âmbito das ideias, né, que viraram uma decisão para virar uma lei, uma regra, e fazer a organização política funcionar dentro daquele espaço. Então, todos esses são exemplos de espaços públicos de participação, de coletividade acontecendo nessa Grécia. Tá? Talvez o maior símbolo deles seja a ágora. Olha, uma foto aí, uma imagem, né? Da época, né? Então imagina as pessoas reunidas, esse indivíduo discursando, né? Levantando uma opinião, as pessoas pensando, refletindo, conversando entre si, o que concorda, o que não concorda, ouvindo opiniões, refletindo de novo, muitas vezes esperando para falar, né? Enfim, é a postura típica do homem grego, com as suas vestimentas de época, suas colunas num lugar montanhoso, né, como eu estava dizendo. Enfim, só para ilustrar, né, para a gente imaginar essa situação. Tá, dois princípios então. Primeiro da democracia, depois eu comento a isonomia. Então, olha lá, a etimologia da palavra, né? Etimologia é quando a gente faz um estudo da origem da palavra, de onde uma palavra veio, né? Todas as palavras têm a sua origem. A palavra democracia também. A palavra democracia vem de demo, do grego, né? Demo quer dizer povo e cracia, poder. Quando a gente junta, então, as duas, traduzindo mais ou menos ao pé da letra, a palavra democracia significa poder do povo, né? Então, o povo tem a decisão de escolher sobre algo. Lembrando que a democracia grega era uma democracia direta, diferente da democracia dos dias de hoje, que é uma democracia indireta, né? O que isso significa? Significa que na Grécia Antiga as pessoas opinavam diretamente sobre algo, né? Enquanto que hoje, não. Hoje a gente escolhe um representante e esse representante é que vai tomar uma determinada decisão lá no Congresso, lá no Palácio, lá na Câmara de Deputados, né? Numa determinada Assembleia, enfim, na Câmara de Vereadores, né? Então, quer dizer que não é a população que está tomando uma decisão diretamente, hoje em dia. É indireto, a nossa democracia é indireta. Tem prós? Tem prós, porque agiliza, né? Mas tem contras também, porque muitas vezes a pessoa que você escolheu não faz aquilo que você imaginava que ela faria, né? Isso é prós e contras da democracia indireta. Na democracia direta, que era essa do povo grego, as pessoas opinavam diretamente. Então, eu voto por
pintar de vermelho a fachada das ruas. Eu voto por aterrar os buracos, né? Uma opinião direta, o voto é direto. Muitos conflitos, muitas opiniões, claro, mas era assim que eles se organizavam, né? Democracia, então. Agora, o princípio da isonomia, não é? Iso quer dizer igual, nomos quer dizer regra, né? Então, é uma regra igual para todas. O que quer dizer a isonomia lá para a Grécia Antiga? Quer dizer que todos os cidadãos têm direitos iguais, não é? Mas aí lembra que a gente tem que pensar quem é cidadão nessa Grécia Antiga, quem é cidadão em Atenas. Estrangeiro não é cidadão, por exemplo. Então ele não tem direito de opinar, ele não é um cidadão. Então, desde que a pessoa fosse nascida em Atenas, por exemplo, fosse um homem livre, não fosse escravo, não fosse mulher, fosse homem, portanto, e não fosse estrangeiro, pronto, esse é considerado cidadão. Não importa se ele é rico ou pobre, classe média ou pobre, comerciante ou alguém com um poder maior dentro do tribunal, por exemplo. É isonomia. A regra, teoricamente, é igual para todas. Para todas as pessoas, para todos os cidadãos. Tá. Aliás, gente, democracia presente em Atenas. Lembra que é a grande característica de Atenas, junto com a filosofia, né? Oligarquia. De novo, a origem etimológica da palavra, né? Qual que é a origem da palavra oligarquia? Vem do grego, oligos, poucos, alguns, arquia, poder. Então, ao pé da letra seria algo mais ou menos assim: poder de alguns, poder de poucos, né? Bastante presente em Esparta, né? Quem são os poucos, quem são aqueles que são considerados aqui como alguns? Os cidadãos, os espartanos. Ilota não, Perieco não. Os espartanos possuem essa participação. Né? Então são poucos, a minoria. Não é? Enquanto que na Grécia ateniense é a maioria. Tá. Limites da participação, ou seja, quem podia e quem não podia. Eu já dei uma adiantada, né? Olha lá, nem todos podiam participar, nem todos. Existiam aqueles que eram excluídos, né? E que não eram considerados cidadãos. Quem que são esses? Escravos, estrangeiros e mulheres. Ou seja, você tinha que ser homem e livre. E tinha que nascer na cidade. Se você nascesse em outra cidade, você era considerado estrangeiro. Estrangeiro não é cidadão, não é? Mulheres também não são consideradas cidadãs na Grécia Antiga. E diferente de hoje, né? E escravos também não. Não é só um adendo aqui, rápido, um comentário sobre a questão dos escravos. Quem eram os escravos? Duas maneiras, né? Que alguém se tornava escravo naquela Grécia Antiga. Na verdade, no mundo antigo como um todo, né? Ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, ou presos de batalhas. Tudo bem? Esses não são considerados cidadãos, portanto não podem opinar. E esse era o limite da participação, esse era o limite da democracia, por exemplo. A democracia lá na Grécia Antiga não era democracia para todos. Mas, considerando a evolução humana, já é um super salto se a gente olhar para povos anteriores aos gregos, ao Egito, à Mesopotâmia, né, que tinham deuses gregos. Desculpa, deuses reis. O grego olhava para essas pessoas e falava: bom, a pessoa, o faraó, né, nasce, cresce e morre. Né? Ou ele não é Deus coisa nenhuma, ou todos nós que nascemos, crescemos, morremos, somos deuses também. Portanto, temos o direito de opinar, de participar. Então, era mais ou menos esse o pensamento grego antigo. Claro que existem as suas contradições, né? Mas essas contradições vão ser resolvidas ao longo da história até chegar no patamar que a gente está hoje em termos de democracia, de cidadania e os conceitos do que significa cada um desses termos. Tudo bem, gente?
Então é isso. Valeu? Abração aí. Até!